E afinal, quanto cobrar pelos seus atendimentos ou mentorias, você como mentora, como consultora, como um expert do desenvolvimento humano? Se você quer viver do seu propósito através digital, você vai ter que vender, certo? Você vai precisar cobrar. Mas e aí, Thiago, quanto que eu cobro para que isso se torne realidade na minha vida, vivendo meu propósito através digital? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo de hoje, em mais um episódio da série Viver de Propósito. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores dessa série, tem uma playlist para você aqui embaixo desse vídeo na descrição, provavelmente também nos comentários, vai ter também aqui por cima para você poder clicar na playlist. E eu quero também aproveitar para te convidar para você poder participar da imersão Viver do seu propósito através do digital, que vai acontecer no dia 11 de novembro, um dia tão especial, que é o dia do nosso poderoso portal 1111. Vai ser num sábado, vai ser uma super imersão. Vou trazer para você, como expert de desenvolvimento humano, pode viver do seu propósito através digital, faturando até mais de R$ 10.000 por mês. É isso mesmo, garante a sua vaga no link que está na descrição desse vídeo e a gente vai se encontrar lá, beleza? Vamos partir então para esse conteúdo fantástico aqui de hoje, que eu estou muito animado, já recebi muitas vezes essa pergunta, já ajudei muitas pessoas na precificação, em ajudar a construir as suas ofertas para que elas possam viver dos seus atendimentos, das suas terapias, das suas mentorias, como expert de desenvolvimento humano. Então, vamos embora lá. Vamos trazer aqui, estou com a minha colinha aqui, você sabe disso, né, meu roteiro. Vamos lá definir primeiro o seguinte, né? O que é isso, né? Quanto cobrar e tal. Se você quer viver disso, você vai precisar fazer vendas, certo? Ou seja, o dinheiro ele não vai cair do céu sem motivo algum. Você vai precisar promover alguma coisa, você vai precisar vender alguma coisa. E para que isso aconteça, você vai ter que definir um preço, você vai definir para quem você vai vender, qual é o seu público-alvo, quem é seu cliente ideal, quais são as dores desse cliente, o que você vai resolver na vida dessas pessoas, como que você vai ajudar essas pessoas de verdade, com o seu conhecimento, com as técnicas que você tem, com o conhecimento que você tem, certo? Então, Thiago, eu posso botar o preço que eu quiser, R$ 10.000, R$ 50, R$ 2.000? Calma lá, eu vou trazer vários conhecimentos aqui, uma ideia muito boa para te ajudar nessa definição, tá? Então, o primeiro ponto é que você precisa definir um preço para o que você vai oferecer, tá? Quando a gente está falando do que você vai oferecer, existem várias formas que você pode oferecer a transformação para o seu cliente. Isso pode vir através de um atendimento individual, você vender uma sessão de cada vez, um atendimento, uma mentoria de cada vez. O que eu não recomendo, tá? De forma alguma de você depender disso. Nossa, preciso de 10 clientes novos, 20 clientes novos. Pelo amor de Deus, calma. Não é a melhor forma de você viver do seu propósito através digital, você vendendo atendimentos avulsos, vendendo mentorias avulsas, tá? Pelo contrário, talvez seja a pior forma possível, tá? Eu vou te explicar por quê no decorrer desse vídeo também, tá? Então, esses atendimentos que você vai vender, seja você atuando como terapeuta, como coach, como consultora, seja você criando seu posicionamento único, entende? Como a gente já falou disso em vídeos anteriores dessa série também. Então, pode ser atendimentos individuais, atendimentos em grupo, para um grupo de pessoas, pode ser um pacote de atendimento durante um tempo que você vai acompanhar uma pessoa para você levar determinada transformação para a vida dela, ou através também de um grupo também, tá? Não vou entrar aqui para a gente poder falar de cursos gravados, algumas coisas mais avançadas, porque aqui é especificamente para atendimento, tá? Possivelmente no futuro a gente possa vir falar sobre essa questão da precificação também de infoprodutos, tá? Inclusive, se você desejar que eu tenha um conteúdo desse mais aprofundado sobre isso, deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? Então, agora que você entendeu aí mais ou menos como que isso funciona, né? Assim, para que é essa finalidade, quais são os benefícios de você cobrar e você saber precificar corretamente essa transformação, o seu atendimento, a sua mentoria para o seu cliente, né? Quais são os benefícios, né? Você precificando da maneira correta, você sabendo quanto cobrar da maneira correta, tem um grande benefício que é assim, você vai atrair as pessoas certas para aquilo que você tem para poder oferecer.
Porque assim, se você também está cobrando errado, possivelmente você pode trazer as pessoas erradas para poder comprar o que você tem para oferecer. E não é o que você quer, certo? Você quer atrair as pessoas certas. Se você sabe precificar corretamente, você também acaba afastando as pessoas que você não quer. E isso é o melhor dos mundos, ou seja, você atrai as pessoas certas e você afasta as pessoas erradas. Entenda assim, Thiago, mas eu posso ajudar todo mundo, eu posso melhorar o mundo, eu posso transformar o mundo. Ok, beleza. Mas saiba que nem todos produtos e serviços são feitos para todos os tipos de pessoas. A Apple ela tem um grupo específico de pessoas, a Ferrari tem um grupo específico de pessoas, o Walmart tem um grupo específico de pessoas, enfim, uma marca de carro tem um grupo específico de pessoas que ela atende, sabe? Então, você também como expert, como profissional dentro dessa área, você vai ter que atender um grupo específico de pessoas. Tiago, eu quero ajudar todo mundo, até as pessoas que não têm dinheiro. Você pode ter estratégias também para você atender as pessoas que não têm dinheiro, tá? Mas, de repente, se você montar uma estratégia só para atender as pessoas que não têm dinheiro para poder te pagar, talvez você não vai conseguir viver disso, certo? Porque se você quer viver disso, você tem que ter faturamento, você tem que ter recursos chegando para você também, até porque é uma troca, entende? Então, vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, benefício, atrai as pessoas certas e você pode afastar as pessoas erradas. Uma coisa também legal é que preço posiciona, tá? O que significa isso de preço posicionar? Se você é uma terapeuta, se você é uma mentora, se você é uma consultora, e uma pessoa vê o preço do seu atendimento, ela, sem conhecer o teu atendimento, sem ter feito um atendimento com você, uma mentoria, uma terapia, alguma coisa nesse sentido, pelo preço, ela já consegue ter uma noção da sua qualidade ou da sua falta de qualidade. Isso é louco, né? De imaginar, né? Vamos supor o seguinte, você vê 2 garrafas de vinho. Isso, inclusive, tem no livro do Robert Cialdini, certo? Dos gatilhos mentais. Armas da persuasão. Inclusive, super recomendo você ler esse livro, tá? 2 garrafas de vinho. Uma custa 100 dinheiros, outra custa 5 dinheiros. Você nunca bebeu nenhuma das duas. Qual você acha que é a melhor? Seja sincero. É muito louco isso. Mas inconscientemente, as pessoas acham que o mais caro é melhor, o que tem um valor maior é melhor. Inclusive, esse estudo foi feito de uma forma muito interessante. Eles inverteram, pegaram uma garrafa de vinho de $5 e falaram que era $100, e pegaram a de $100 e falaram que era $5. E as pessoas mudaram a sua percepção após beber o vinho de falar que o vinho que era mais caro era melhor. Quando, na verdade, o vinho que era mais caro, na verdade, era aquele que era mais barato, entendeu? Então, isso é muito interessante. Então, você entender que o preço que você vai colocar pode te posicionar, tá? Para bem e para mal, tá? Vai depender muito do como você vai montar essa sua precificação. Por isso que eu estou trazendo esse conhecimento aqui para você, tá? Não quer dizer que você ser a mais barata, você tá no meio do caminho, ou você ser a mais cara, que é melhor, tá? Isso é muito relativo. Não tem essa de falar, nossa, o preço ótimo para você poder cobrar é tanto. Não, eu não quero chegar aqui e falar para você de mão beijada, vai lá e cobra X, vai lá e cobra Y, que é a melhor solução para você, porque não é. A melhor solução para mim, a melhor solução para você podem ser coisas completamente diferentes. E no final desse vídeo, eu vou te dar aqui algumas pistas de como que você pode encarar essa precificação, entendeu? Mas por isso que é muito importante você entender que nem sempre o mais caro é melhor, nem sempre o mais barato é melhor, nem pior, depende muito do público que você vai estar falando, tá? Então, vamos continuar avançando, tá? Então, dentro desse mundo aqui, que a gente está falando de precificação, seus atendimentos, mentoria, terapias e tudo mais, um problema muito grande que acaba acontecendo para experts que não estão bem posicionados, para terapeutas que não estão bem posicionados, é o seguinte: se você vê terapeuta A e terapeuta B, os dois são terapeutas, certo? E aí, ou mentora A, mentora B, as duas são mentoras. A mentora A cobra 100, a mentora A cobra 500. Quem parece que é melhor?
A terapeuta A cobra 100 e a terapeuta B cobra 500. Quem parece melhor? Interessante se perceber. Agora, principalmente quando você está posicionada como terapeuta, o que passa na cabeça da pessoa quando ela te vê a primeira vez e não conhece com profundidade o que você tem para poder oferecer para ela, tá? Já passa na cabeça da pessoa uma perspectiva de que terapeuta geralmente cobra tanto. Ou seja, ela viu um tempo no passado que uma terapeuta cobrava R$ 80 pelo atendimento, R$ 50 pelo atendimento, R$ 180 pelo atendimento. E aí você se posiciona como terapeuta e seu atendimento custa R$ 1.000, a pessoa pode falar assim, nossa, muito caro. Tem uma outra terapeuta ali que cobra R$ 80 pelo atendimento. Muito mais barato. Ou seja, onde que eu quero chegar aqui com você? Que não necessariamente você se posicionar como uma terapeuta vai te ajudar. Ou você como uma coach vai te ajudar. Ou até você como uma mentora vai te ajudar. Tá conseguindo perceber isso? Então, por isso que a parte do posicionamento que a gente já conversou anteriormente é muito importante em como que você vai precificar o que você vai precificar. Porque se você precifica simplesmente como terapeuta, cara, você já tem uma noção do preço. Personal trainer, você já tem uma noção do preço. Ah, teu personal trainer que é R$ 50 a hora, é R$ 100 a hora, é R$ 80 a hora. Agora, se ele tem um posicionamento único de um resultado específico que ele pode levar, ou que ela pode levar, isso cria uma nova gaveta dentro da cabeça do possível cliente, entendeu? Então, ponto que eu quero chegar. Como que o seu cliente vai saber o que é melhor para ele ou melhor para ela se ele está vendo terapeuta A e terapeuta B? Cara, é a mesma coisa, entende? Pedreiro A, pedreiro B, cabeleireiro A, cabeleireiro B. Quando o comparativo é assim, é muito difícil de você criar uma diferenciação. Por quê? Você está dando todos os elementos para as pessoas compararem A com B. Agora, se você cria uma nova janela na cabeça da pessoa, na mente da pessoa, aí você pode começar a ir para um formato diferente. Tem um exemplo disso muito curioso, inclusive, que é o Cirque du Soleil. Você já ouviu falar do Cirque du Soleil? Já foi alguma vez num show? Eu ainda não fui em nenhum show do Cirque du Soleil, tá? Mas eu sei mais sobre a marca do Cirque du Soleil, mais sobre o brand, inclusive, do Cirque du Soleil. Isso, inclusive, tem contando sobre esse modelo de negócio dentro do livro Estratégia do Oceano Azul, tá? Que fala muito sobre essa parte de diferenciação, de posicionamento também, tá? Que ele fala o seguinte, cara, o Cirque du Soleil, ele fez uma coisa extraordinária. Ele transformou o circo, que é uma coisa mais do passado. Lembra do circo? Com os animais, picadeiro. Tinha um baita custo o circo, principalmente para você manter os animais bem. Imagina, manter elefante, manter leão, manter girafa, manter os artistas, aquilo tudo, certo? E você tem que deslocar aquilo tudo para determinados ambientes, cidades e tudo mais, um custo altíssimo para poder fazer aquilo acontecer e cobrar um preço, uma faixa de preço geralmente barata do circo. E o Cirque du Soleil ele veio com uma proposta de ser um circo, mas se posicionar como se fosse um espetáculo, um show, um teatro, entende? Diminuindo completamente os custos. Que custo? Principalmente dos animais e do transporte daqueles animais. Os artistas do Cirque du Soleil que fazem aquele espetáculo. Então, o posicionamento de preço do Cirque du Soleil é completamente diferente de um circo comum, completamente diferente de circo comum e com um custo muito mais baixo. Olha que interessante, né? E aí se criou uma nova janela na cabeça das pessoas. O Cirque du Soleil, ele não é comparado, por exemplo, a um circo comum, por mais que o nome seja Cirque du Soleil, mas não é, faixa de preço completamente diferente. Ele é mais comparado que uma peça de teatro, um show, um espetáculo, entendeu? Geralmente já tem uma cobrança, um ticket bem mais alto. Bem interessante isso, né? Então, você tem que ajudar o seu cliente a enxergar isso também como um fator de transformação. O teu posicionamento pode te ajudar nesse sentido, entendeu? Então, Thiago, você está me dizendo que, então, mais caro é melhor e mais barato é pior? Ou que mais caro é pior e mais barato é melhor? Sinceramente, eu não estou te dizendo nada disso. Eu estou te dizendo que quando você se entende
quando você entende seu cliente, quando você entende o teu posicionamento, da tua marca, do teu brand, fica muito mais fácil de você criar essa janelinha na cabeça do seu cliente. E aí o seu preço vai te ajudar a esse cliente perceber que aquilo dali vale a pena, entende? Se você pensa, por exemplo, num relógio, cara, um relógio de 10 mil reais e um relógio de 100 reais. Tem relógio nessa faixa de preço, tem? Então, depende para quem que você vai vender. Esse relógio aqui da Apple, Apple Watch Ultra, no Brasil ele é mais de 10 mil reais esse relógio, certo? Ou era no lançamento, nem sei quanto que deve estar agora. Cara, o objetivo do relógio é marcar as horas. Para a maioria deles deve ser. Mas, por exemplo, dentro desse relógio, ele tem vários recursos que eles facilitam a minha vida. Ele mede meu batimento cardíaco, qualidade do meu sono, monitora minha atividade física, quantos passos eu dei por dia, quanto tempo de exercício eu fiz, eu posso meditar direto aqui, eu posso acender ele para ele poder iluminar quando eu estou indo no banheiro de noite sem precisar simplesmente acender a luz. Eu posso colocar o despertador e ele começa a tremer para eu poder acordar de uma maneira... Enfim, tem várias... Se eu tomar um tombo, ele já liga automaticamente para... enfim, de repente, se eu não responder aqui, talvez eu tive um problema de saúde. Cara, várias funções que faz com que eu enxergue valor. Nossa, ele é de titânio, a tela não arranca. Cara, tem várias coisas aqui que me faz enxergar o valor de falar, poxa, vale a pena pagar esse preço por esse relógio. Se conectou comigo. A Apple sabe o cliente que ela tem. É para todo mundo esse relógio? Não é. Mas eu estou te mostrando que existe um relógio de 100 reais que é para uma parcela de público. Tem relógio de 1.000. E tem relógio que é muito mais caro que esse. Talvez um Rolex, 15 mil dólares, 25 mil dólares e até mais caro. Cara, tem um público específico para o Rolex. E o Rolex, olha, não tem como monitorar batimento cardíaco. O Rolex já é uma outra praia, já é uma outra história, tá entendendo? Então, você está percebendo que entender do seu cliente, entender do seu público, entender a transformação que você vai levar é muito importante, tá? Então, aqui, vamos chegar em algumas conclusões, tá? Para essa parte de precificação e você saber quanto cobrar, tá? Eu amo esse assunto também, primeiro, por ter aplicado isso muitas vezes e ter ajudado muitas pessoas também a resolver isso, né? Por exemplo, eu mesmo, no meu começo, eu não queria me posicionar, por exemplo, como coach. Por quê? Eu sabia que existiam milhares de coaches e os coaches tinham uma faixa de preço já. Meu processo de coaching é 2 mil reais. E aí eu, Thiago, tinha feito coach, PNL, Master Coach, formação com Tony Robbins, lido sei lá quantos livros, acabava me comparando com alguém que tinha acabado de fazer uma formação em coach, tá vendo? É a mesma janela. Então isso é uma coisa que eu não queria, até por conta da minha formação acadêmica em Brand Design, que eu já comentei anteriormente com você. Então, você criar uma nova janelinha é muito importante. E aí, tinha um coach que, de repente, atuavam muito mais tempo do que eu, talvez tinham até mais cursos e formações que eu, e que cobravam um preço, eu conseguia cobrar 2, 3 vezes mais até do que essas pessoas, entende? Por exemplo, ali com 6 meses de atuação, eu já estava cobrando 12 mil no meu acompanhamento, entende? Na minha mentoria. E tinha coach que já atuava há 5 anos que estava cobrando 3 mil, 4 mil reais. Por quê? Eu estava criando uma nova janela também na cabeça das pessoas, entendeu? Eu dei um exemplo, né, da Fernanda Gasal aqui, até anteriormente, né, que, por exemplo, criou uma nova janelinha com a marca dela, Super Self, um grupo dela de acompanhamento Pletora, entende? Então, quando você cria esse posicionamento único, fica mais fácil de você se posicionar. A minha esposa mesmo, a Mayara Castelã, por exemplo, ela tem a mentoria dela que é mais de 10 mil reais. Uma mentoria focada em olhar para dentro, na constelação familiar, né, de remover traumas do passado, enfim, ela tem um posicionamento dela também, entende? Então, assim, onde que eu quero chegar com isso, sabe? Que funciona se você entende, principalmente, quem é você, quem é seu cliente e a transformação que você vai levar para ele, tá? Ou para ela. E a gente vai decorrer mais sobre isso aqui na frente, tá? Se você ainda não deixou aquele like no vídeo, esse conteúdo tá top demais, você sabe disso, né? Dá aquela ajuda aí pro Thiago continuar trazendo esse conteúdo fantástico para você, tá bom? Agora, existem algumas objeções, algumas crenças limitantes que podem passar na sua cabeça, eu já vi passando na cabeça de tanta gente,
essas crenças limitantes que eu quero te dar um alerta, tá? Então, uma crença limitante para você poder definir o seu preço, tá? O seu preço certo, um preço justo, um preço que vale a pena no seu atendimento terapêutico, na sua mentoria, na sua consultoria, tá? Que é o seguinte, Tiago, eu não cobro porque eu preciso ganhar experiência para poder cobrar. E do meu ponto de vista, isso é uma crença limitante porque, assim, muitas vezes, você fazendo isso, você vai pegar clientes ou pessoas que não estão comprometidas a passarem pelo processo. Cara, se tem uma coisa que movimenta a pessoa, é ela gastar dinheiro, sabe? Ela investiu um dinheiro na academia, vai fazer ela indo mais, entendeu? Então, assim, onde que eu quero chegar com isso? Não fica só nessa de que eu preciso ganhar mais experiência antes de cobrar alguma coisa. Você até pode utilizar essa estratégia, mas, assim, até quando você quer ficar utilizando essa estratégia, tá? Não cai nessa. Cobre, mesmo que seja pouco, tá? Mesmo que seja pouco, mesmo que seja uma permuta, mas cobre alguma coisa, tá? Isso faz com que a pessoa se comprometa, tá? Esquece essa crença limitante. Outra coisa de crença limitante. Se eu cobrar um valor alto, ninguém vai cobrar. Se eu cobrar, Thiago, um valor alto na minha terapia, na minha mentoria, na minha consultoria, ninguém vai comprar isso. E aí que você se engana, tá? Por quê? Se você não cobrar, às vezes a pessoa não vai querer. Por quê? Cara, esse negócio tá de graça, esmola muito, tem até aquele negócio, né? Isso daí é uma coisa que eu não sei se é confiável. Esmola pouca ou esmola muita bobagem, não sei se eu confio muito não. Esse negócio tá de graça, não tá me cheirando muito bem, entende? E assim, também não quer dizer que você tem que cobrar os olhos da cara pela coisa, tá? Assim, você tem que cobrar um valor justo. Então, e as pessoas compram, tá? Até se você cobrar mais alto, as pessoas compram de você. Se elas enxergarem o valor, elas compram, tá? Então, e até em relação a essa questão de você cobrar um valor mais alto, e se ninguém comprar, Thiago? Cara, talvez você já não está vendendo nada mesmo, então assim, pelo menos você experimenta, certo? Um valor mais alto do que você de repente botar um negócio de graça ou botar um valor lá embaixo, tá? E ainda tem uma outra coisa, que é o seguinte, com valores mais altos, você tem margem, inclusive, para você fazer determinadas promoções dos seus atendimentos, das tuas consultorias, das tuas mentorias, às vezes numa semana especial, numa Black Friday, num Dia das Mães, enfim, ou algum motivo que você possa até vir a criar, tá bom? Então, essa daí é uma objeção, essa é uma crença limitante que você tem que deixar de lado, tá? E outra coisa também é que, assim, uma crença limitante eu tenho que fazer muito prolabore. Eu não acho que você tem que fazer muito prolabore. Prolabore não, perdão, pro bono. Confundiu aqui, né? Eu tenho que fazer muito pro bono para poder ganhar muita experiência se eu cobrar. Assim, eu acredito que, assim, experiência prática vale muito a pena, tá? Você ter com pessoas que você vai atender, com as pessoas que você vai ajudar nas suas terapias, mentorias e tudo mais. Só que, assim, se você fica só nesse ciclo do pro bono, de não cobrar nada e você atender, cara, você precisa ver retorno também do investimento que você fez em você mesmo, dos cursos que você fez, da formação que você fez, do que você sabe? Então, isso aumenta também o seu nível de merecimento, tá? Muito importante você cobrar, tá? Agora, vamos falar aqui de alguns erros, 5 especificamente, 5 erros cruciais para você definir o preço da sua terapia, da sua mentoria, da sua consultoria, para você que quer viver como expert do desenvolvimento humano através do digital. Vamos falar desses 5 erros? Vamos embora lá. Primeiro erro é você definir o preço do seu atendimento baseado em horas, tá? Minha hora vale R$100. Minha hora custa R$200. Minha hora custa R$500. Esquece essa ideia de hora, tá? Você tem que passar a pensar em transformação e em valor. Lembra disso, tá? Valor é diferente de preço e transformação. A gente vai falar disso nos acertos mais para frente, tá? Segundo erro também, na hora de você definir o seu preço do seu atendimento, da sua mentoria, terapia, é definir o preço de acordo com quanto o cliente pode pagar. Aí você tem um preço e você fala lá para o cliente, quanto que você pode pagar? Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver. O que você está fazendo com você mesmo? Está diminuindo seu merecimento lá no chão, embaixo
né, do calçado lá, né, cara? Na sola do tênis, na sola da sandália. Não faça isso, tá? Você tem que se posicionar para as pessoas certas, tá? Então, assim, deixar o cliente definir o preço para você, tá louco? Para com isso, tá? Isso não é coisa de uma expert, isso não é coisa de profissional, tá? Terceiro erro, tá? É você sempre querer fazer de graça, tá? Se você for fazer de graça, os teus primeiros atendimentos, as mentorias, pelo menos faz uma permuta, sabe? Assim, faz uma permuta com uma pessoa, talvez ela trabalha fazendo alguma coisa que ela pode te ajudar de alguma maneira. Faz uma permuta, troca com ela, tá? Ao invés de simplesmente fazer de graça, tá? Quarto erro também, muito forte na hora de você precificar, é você querer comparar a sua precificação com o atendimento de outros terapeutas e outras mentoras e outras consultoras. Não recomendo fazer isso. Por quê? Você está se colocando na mesma caixinha. Você está se colocando, olha, no mesmo cartaz que outras pessoas. E você não precisa fazer isso. Você pode se posicionar de uma maneira única e exclusiva, entende? A gente vai falar muito disso na imersão Viver de Propósito Viver do Propósito através digital, que eu te convidei no começo desse vídeo, tá? Então, esquece, é um erro você querer se comparar, tá? Criar seu posicionamento único, tá? E o quinto erro é um erro que até é compreensível, tá? Na hora que você vai precificar, é que você não sabe vender, e aí você, por não saber vender, querer ficar colocando desconto para a pessoa poder fechar. Ah, mas eu te cobrei 2 mil, te cobrei 5 mil pela minha terapia, ou pela minha consultoria, pela minha mentoria. Vou te dar um desconto, 2 mil, tá bom para você? E se fosse 1.000 e você ficar nessa de só querer diminuir o preço? Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa querer comprar algo de você e você negociar preço com a pessoa, você negociar a condição com a pessoa, entende? Você não negocia a condição se a pessoa não comprou. Então, esse é um erro muito grave, tá? Você tem que ter o preço, e esse teu preço, uma vez que a pessoa comprou, você pode negociar em como a pessoa paga, tá? Esse preço. Até também, porque assim, você tendo o teu preço, você se posiciona, assim como eu falei anteriormente, tá? Então, evita essa de, vou fazer um preço que aí as pessoas pedem desconto mesmo e aí eu dou desconto. Esquece essa ideia, tá? Agora, quais são os passos certos para você ter uma boa precificação da sua mentoria, terapia ou consultoria para você viver do seu propósito como expert em desenvolvimento humano? Vamos lá? Então, primeiro passo é você entender bem quem é a sua cliente ou o seu cliente ideal, tá? É importante você entender porque você vai entender o grau de escolaridade da pessoa, tipo de trabalho, faixa de renda dessa pessoa. Então, assim, se você quer ajudar um determinado tipo de pessoa que está em determinada faixa de renda, sei lá, ela ganha até um salário mínimo, e aí você quer cobrar para ela R$1.000 cada atendimento, talvez vai ficar difícil para essa pessoa poder comprar esse atendimento, entendeu? Agora, Thiago, o meu posicionamento é para executivas que ganham 10 salários mínimos e elas se sentem infelizes no relacionamento. Calma aí, poxa, você já tem uma outra margem para você poder cobrar R$1.000 num atendimento, R$2.000 num atendimento, R$500 num atendimento. Você está percebendo? Então, por isso que é importante você saber para quem você está falando também, tá? Segundo ponto, a transformação é que pode definir o valor também do que, ao invés do tempo. Ou seja, você quer precificar. Ao invés de você precificar o seu atendimento, sua mentoria em cima da quantidade de tempo, você precificar o seu atendimento, a sua mentoria em cima da transformação que o seu atendimento, a sua mentoria vai trazer para a pessoa. Vamos dar aqui alguns exemplos? Vamos lá. Quanto que custa, por exemplo, o perdão com o pai? Quanto custa isso para a pessoa que for te contratar? Vamos supor que é isso que você vai resolver. Quanto custa não conseguir emagrecer? Pode ser uma transformação que você vai levar para ela. Ela talvez tenha compulsiva, certo? Em comer. Quanto custa procrastinar? Talvez você possa ajudar ela a parar de procrastinar. Quanto custa não conseguir se relacionar, ter um relacionamento, certo? Saudável. Cara, quanto custa isso para a pessoa?
Você está vendo que ela pode fazer comparativo, falar, cara, isso para mim não tem preço. Quanto custa viver, por exemplo, depressivo, triste, certo? Quanto custa isso? E de repente o seu conhecimento, a sua terapia, a sua mentoria, a sua consultoria vai ajudar a pessoa a resolver isso, entende? Eu lembro, por exemplo, de uma cliente que ela não conseguia bem no meu começo lá, sabe? Ela pagou um valor, se eu não me engano, na época foram 2.700 euros na época. E isso dava mais de 10 mil reais. Foi bem no meu começo isso, sabe? E ela, assim, ela não conseguia se relacionar. Não conseguia se relacionar com ninguém. E ainda disso ela estava insatisfeita no trabalho e queria empreender também. E na mentoria a gente fez esses dois caminhos para ela. Tempos depois, eu perguntei para ela, cara, quanto que vale? Ela falou, Thiago, se eu não resolver isso na minha vida, eu me vejo dentro de uma cova. Eu lembro ela falando disso, me vejo dentro de uma cova. Eu lembro exatamente esse termo, sabe? Ela é uma espanhola, espanhola porque morava na Espanha mesmo, tá? Comecei o atendimento dela em 2016, final de 2016, nesse acompanhamento. E quando terminou a mentoria, ela já estava quase começando a empreender. E tempo depois ela me mandou uma mensagem falando que iria se casar, que ela estava noiva e queria se casar. Recentemente eu vi ela nas redes sociais e ela já está com 2 filhos. Cara, tipo assim, quanto que valeu ela viver isso? Será que os 2.700 euros foram caros para ela na época? Ela vivendo isso? Então, na época eu lembro de fazer esse comparativo com ela, entende? Então, isso é muito importante se você entender, tá? Inclusive, quando isso sai da boca do seu cliente sobre quanto que vale, nossa, emagrecer para mim vale 50 mil reais. E aí se você tem a solução de oferecer isso para ele por 5 mil reais, tá barato, certo? Thiago, se eu conseguisse emagrecer, eu pagaria 50 mil reais. Nossa, eu tenho a solução para você. Você está conseguindo perceber isso? Então essa é uma sacada muito importante, tá? Você entender, tá? Se sair da boca dele, é melhor. Se não sair, você pode imaginar quanto que isso poderia valer, tá? Outra coisa também, sabe, outro passo para você é você pensar assim, quanto você investiu de tempo e de dinheiro para você saber o que você sabe, para você levar o resultado para a pessoa. É aquela história do cara que foi lá e consertou um navio, chamou um técnico, não conseguiu consertar, chamou outro técnico, não conseguiu consertar, ficou não sei quanto tempo lá parado. Chamou um técnico, ele foi lá, em 5 minutos consertou o navio lá. Era um parafuso, ele cobrou 10 mil dólares. Falou, nossa, que absurdo, você consertou o negócio em 5 minutos? Ele falou, não foram em 5 minutos, sabe? E é 10 mil dólares o negócio. Não foi em 5 minutos. 5 minutos foi quanto eu levei para poder fazer essa tarefa daqui para consertar isso. Mas eu tenho mais de 10 anos de experiência para poder saber consertar isso em 5 minutos. Então, entenda isso, sabe? O que você faz, você não adquiriu da noite para o dia, entende? Os livros que você leu, as formações que você fez, os cursos que você fez, não foram do dia para a noite. Então, você tem que levar isso em consideração também, tá? Agora, eu vou te dar aqui alguns exemplos de como eu comecei a cobrar no meu começo, bem no comecinho lá da minha trajetória. Por exemplo, o primeiro atendimento que eu fiz, pago, um atendimento só, foi para um amigo. Ele me pagou 150 reais. Falei para ele, cara, na boa, dá 150 reais e a gente faz essa parada. Na época eu nem ia cobrar ele. Na verdade, assim, acabou que a gente estava conversando e acabou se tornando um atendimento. Ele me falou, cara, quanto que eu tenho que te pagar? Eu falei para ele, cara, não dá 150 reais aí, tá bom. Foi a primeira vez que eu vendi isso presencialmente na época, tá? Depois fui vendendo online. Quando eu comecei a vender meus primeiros pacotes, assim, de mentoria, de acompanhamento e tal, eram 2 meses, 8 encontros. O primeiro foi R$ 1.500 e o outro o primeiro foi R$ 1.800 e o outro R$ 2.000 parcelado, tá? Ou 1.500 e 1.800, 1.500 e 1.800, 1.800 parcelado, tá? 2 meses ali, 8 encontros. Um mês depois, uma semana depois eu estava vendendo por 3.300, virou a chave dentro de mim da crença que as pessoas pagavam, 3.300, e um mês e pouco depois, 2 meses depois, eu já estava lá em 10 mil, 12 mil a minha mentoria. Claro que são vários formatos de mentoria, sabe, assim, individual. Isso daí eu estou falando lá de final de 2016, 2017, tá? Agora, uma coisa também que é importante você entender é que o seu atendimento, ele não é um atendimento que você vai solucionar a vida toda da pessoa em um atendimento. Quando eu montei e aprendi
é como que se faz o primeiro atendimento irresistível de você conseguir ver, a pessoa conseguir ver o futuro dela com aquele problema resolvido, ela vê o futuro dela vivendo ainda com aquela dor. Cara, a pessoa ela fica com muita vontade de comprar de você. E um dos erros que muitas pessoas cometem na hora de precificar é falar muito do seu atendimento, falar muito da sua mentoria, falar muito da sua terapia e não falar da transformação que o seu atendimento, a sua mentoria, a sua terapia pode trazer para a vida do seu cliente, entendeu? E isso é o mais importante. Não é sobre você, é sobre a pessoa que está lá do outro lado, tá? Que você está ajudando, que você está atendendo. Então, resumindo, para você poder precificar, isso vai depender muito do quê? Do teu nicho. Vai depender do cliente que você vai atender, vai depender da transformação que você vai levar, vai depender de qual é aquele seu cliente ideal, entende? E eu acredito que isso é muito importante de você entender primeiro, inclusive, para você poder precificar. E claro, você ter essa experiência de uma forma prática para você poder receber esse feedback dos teus clientes, tá bom? Nos próximos conteúdos a gente vai falar mais sobre como que você monta os teus planos de acompanhamento, de terapia, mentoria, consultoria. Eu queria também saber de você o que mais você quer ver nos próximos vídeos dessa série Viver de Propósito, que a gente também vai se aprofundar muito mais sobre esses assuntos na imersão Viver do Propósito através digital, num dia muito especial, que é o dia 11 de novembro, um dia do Super Portal 1111, porque vai ser 11, 11 e 11, porque 2023 a soma também dá 11, cara. É um portal imperdível, vai ter uma energia muito poderosa nesse dia. Eu deixei para você o link na descrição desse vídeo para você poder garantir a sua vaga nessa imersão transformadora. Desejo profundamente ter te ajudado nesse vídeo hoje. Quero te ver nos comentários aqui, se ainda não deu o like nesse vídeo, deixa esse like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, suas amigas, e a gente se vê no próximo vídeo da série Viver de Propósito. Um beijo muito grande no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.